Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no 25º domingo do tempo comum e o evangelista que nos tem acompanhado aos domingos é precisamente São Marcos. Estamos a ler o Evangelho de modo sequencial, mais ou menos, né? No passado domingo ouvimos parte do capítulo 8 e este domingo ouvimos parte do capítulo 9, em que Jesus, por um lado, tem duas partes do Evangelho de hoje, né? Em primeiro lugar, Jesus anuncia novamente a paixão, é o chamado segundo anúncio da paixão, né? Que já tínhamos ouvido na semana passada o primeiro anúncio. Jesus volta a anunciar que caminham para Jerusalém, que ele será entregue na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que o vão condenar à morte e ao terceiro dia ressuscitará. E depois Jesus pergunta o que é que vocês estavam a discutir durante o caminho, né? Que quando chegaram a Cafarnaum, o que é que vocês estavam a discutir durante o caminho? E eles têm vergonha de responder porque tinham estado a discutir durante o caminho qual deles seria o maior, né? Qual deles seria o maior. Bem, por um lado, o anúncio da paixão, ou seja, nós não podemos esquecer que Jesus nos diz claramente que Ele é o Salvador. Aliás, ouvimos isto no domingo passado. Pergunta quem dizem os homens que eu sou. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, é verdade, eu sou aquele que o povo de Israel estava à espera. Mas, claro, eu não venho salvar Israel do domínio romano. Eu venho salvar Israel, diz Jesus, depois do domínio da escravidão, do pecado e da morte eterna. E essa salvação tem um preço. E o preço a pagar é precisamente a paixão. E eu vou salvar o povo não triunfando humanamente, mas morrendo na cruz para o salvar. Claro, isto deixou os apóstolos baralhados. Vemos como São Pedro diz, Senhor, não te vai acontecer isto, etc. E houve aquelas palavras tão claras de Jesus, retira-te de mim, Satanás, porque tens a lógica dos homens e não a lógica de Deus. Só com a graça de Deus podemos entender que a paixão foi o modo escolhido por Deus para nos salvar. E cada um de nós tem que carregar a sua cruz de cada dia para seguir o Mestre, como o próprio Jesus disse, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Bem, depois deste acontecimento, deste anúncio da paixão, claro, torna-se absolutamente ridículo, não é? Pois o discutir quem é que é o maior, né? Deixar-se levar por essa loucura da soberba, né? Que pode cegar tanto. E quem quiser ser o primeiro, diz Jesus, será o último de todos e o servo de todos. Jesus corta pela raiz toda a ambição de poder dentro da Igreja. E isto, nós temos que manter o coração livre desse tipo de ataduras, né? Pois isto pode afetar, como diz o Papa Francisco, com muita frequência, pode afetar tanto os sacerdotes como os fiéis leigos, né? Os sacerdotes, o tema do clericalismo, mas os fiéis leigos também, o tema do protagonismo, né? Querer ter protagonismo mal entendido, digamos assim, querer brilhar, querer chamar a atenção, querer ter este encargo ou aquele outro, não é? Nós temos que estar com esse espírito de serviço para fazer o que fizer falta, mas sem procurando que quem brilhe seja Jesus, não é? Porque estamos aqui por amor a Ele, nós estamos aqui para brilhar nós, não é? Jesus deixa claro que a autoridade é uma forma de serviço humilde e discreto, não é? Quem tem autoridade na Igreja deve servir mais, não é? Por isso é que o Papa tem, já não sei de que Papa é que vem, mas tem esse título, do servo dos servos de Deus, não é? Porque o Papa é um ministério, um serviço à unidade da Igreja, não é? Pois evidentemente, não é? E evidentemente nós por isso rezamos todos os dias pelo Papa, porque sabemos que lhe pesa um grande peso sobre os ombros, não é? A Igreja inteira, não é? A Igreja inteira, pois a unidade da Igreja, não é? E por isso rezamos, não é? Para que cumpra a vontade de Deus, para que não fique esmagado, não é? Com tamanho peso, com tamanhas dificuldades, etc. Não? E qual é o remédio que Jesus propões, que tu, Jesus, propões, quando surge no nosso coração esse impulso de predominar sobre os outros, de pensar que somos mais que os outros? Pois Jesus diz que o remédio é fazer-se o último de todos, o servo de todos. Queres reinar, queres ter protagonismo, então serve os outros, não é? Não te enchas de ti próprio, mas enche desejos de servir, não é? Que bonito isto, porque de facto, nós vimos isso em Nossa Senhora, que depois de receber o anúncio de que ia ser Mãe de Deus,
Mãe de Deus feito homem, pois a primeira coisa que faz é partir com pressa para as montanhas para visitar a sua prima Isabel, que sabe que está à espera de bebê, e ninguém lhe disse que a Maria que era necessário ir, não é? E Maria podia pensar, não é? que evidentemente a sua honra, a sua dignidade era maior que a da sua prima, porque ela era mãe de Deus, não é? E que era lógico que a prima viesse visitá-la e não ao contrário. Mas Nossa Senhora inaugura uma outra lógica da honra, da dignidade. Nossa Senhora vai, não é? Vai servir, não é? Porque percebe que Deus quer que assim seja. Pois tu e eu a mesma coisa, se temos formação, se sabemos boa doutrina, e se estivermos na catequese, e se temos meios de formação, sei lá o quê. Tudo isto não é para nos encher de orgulho, mas de sentido de responsabilidade, de ajudar os outros, não de julgar, de ajudar, dar doutrina, de explicar a verdade com caridade. Não é? Vemos nesta passagem do Evangelho os defeitos dos discípulos. Primeiro não entendiam nada sobre a paixão. Não é? Depois discutiam entre eles sobre quem deles era o maior. E depois acabaram por traí-lo, negaram-no, fugiram. Não eram super-homens. Eram pessoas super normais, né? Super normais, e depois perceberão que o modo de ser fiel a Jesus fundamental é ser humildes, né? Humildes, né? Estar como quem serve, não chamar a atenção, né? Pois é, tudo isso não querer um protagonismo humano, isso é um modo de ficar no bom caminho, né? Pois é, evidentemente, né? Pois tu e eu temos de pedir a Jesus que eu seja humilde, né? que eu não tenha medo de que ninguém me note, que ninguém me agradeça aquilo que eu faço, né? Porque se eu não agradeço, se ninguém me agradece, tu me agradecerás. Não? Se eu manifesto essa retidão de intenção, será que eu fico muito afetado quando faço alguma coisa e ninguém me agradece, ninguém repara que eu fiz isto ou aquilo? Se estou a fazer Jesus por amor a ti, até devia ficar contente. Os apóstolos sentem vergonha daquilo que tinham discutido no caminho, dão-se conta do absurdo que é. Mas Jesus não se irrita. Jesus não diz, como é possível que eu vos tenha escolhido a vocês que estão para aí cheios de soberba? Jesus aproveita a ocasião para ensinar. Se alguém quer ser líder na igreja, deve ser o último de todos, o servo de todos. Deve estar disposto a sofrer tudo de todos com infinita caridade, dizia São José Maria. Né? Tem um ponto do caminho que diz isto, estar à frente de uma obra de apostolado, estar à frente de uma paróquia, estar à frente de uma diocese, estar à frente da igreja inteira, estar à frente de qualquer realidade eclesial. É preciso estar disposto a sofrer tudo de todos com infinita caridade para preservar a unidade, né? A unidade com Cristo, a unidade entre nós. Né? Além disso, os apóstolos não compreendiam, tinham medo de perguntar. Diante do anúncio da paixão, ficam encolhidos. Nós não podemos ter medo de perguntar. Jesus, ajuda-me a entender isto ou aquilo, ajuda-me a... Claro que a lógica da cruz não a entenderemos completamente, mas ajuda-me a vivê-la na minha vida. A olhar para ti, pregado na cruz por amor a mim, e a não queixar-me diante das dificuldades, não queixar-me quando ninguém me agradece, volto a dizer, quando faço as coisas só por amor a ti, quando ninguém repara, né? Pois tem um grande valor, né? Quando as pessoas, nós no céu, no juízo final, teremos grandes surpresas, né? Veremos como foi agradável a Deus aquele trabalho daquela pessoa e aquele outro trabalho escondido, silencioso, que ninguém reparou, ninguém agradeceu e teve um valor enorme, não só diante de Deus, mas para a redenção, para a corredenção da humanidade. Não é? Como houve muita gente, claro, há santos, nós sabemos, estão nos altares, evidentemente, são santos, mas depois há pessoas que não estão nos altares, mas que foram grandes santos e que estão no céu, e nós veremos como, e foram santos que passaram despercebidos, que ninguém reparou neles, nelas, e no entanto foram heróicos, e fizeram as coisas por amor, né? Com espírito de serviço, com humildade. Assim tem que ser a tua vida e a minha. E o melhor modelo, Maria, né? Que ela nos ajuda a meditar na cruz, que ela nos ajude a lutar contra a loucura da soberba, né? Essa soberba que nos cega, que nos faz querer protagonismo, que nos faz querer, que nos faz acreditar que somos melhor que os outros, não somos melhores que ninguém, também não somos piores que ninguém, também temos a mesma dignidade e temos os nossos dons, temos as nossas limitações também. E na igreja há pessoas com outros dons e com outras limitações, e por isso Deus fez assim as coisas para que nos ajudemos mutuamente com os dons que temos. Os dons que Deus te deu e que me deu a mim não é para nos enchermos de orgulho, é para servir, né? Servir a Deus e por Deus ao próximo, cumprir a vontade que tu, Jesus, tens para cada um de nós. Assim atua Maria, assim temos que atuar cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.